Olá, boa noite. No âmbito da preparação para a grande festa da família, hoje somos chamados a falar sobre a educação para a sexualidade. Vamos, antes de mais, agradecermos a iniciativa à Pastoral da Família, que ao longo desta semana tem-nos dado aqui excelentes momentos, e vamos procurar também acompanhar-vos nesta hora, falando sobre este tema, sobre a sexualidade, enquanto casal e enquanto família. Mas apresentamos-nos primeiro, e nós somos a Ana e o Pedro Líbano Monteiro, estamos casados há 32 anos, temos 5 filhos, um filho mais velho e depois 4 raparigas. Esse filho e as duas mais velhas já estão casados e, portanto, temos 7 netos, 2 das quais quase a chegar, quase a nascer. Tivemos a sorte ao longo da nossa vida de sermos desafiados para imensos projetos muito diferentes, com noivos, com jovens, com outros casais, e por isso tudo isso foi enriquecendo a nossa vida. Neste momento estamos aqui em representação do Movimento Apostólico de Schoenstatt, pertencemos à Liga das Famílias. Desde o início da nossa vida como pais percebemos que claramente a missão mais difícil e também a mais bela é mesmo educar os nossos filhos, era mesmo educar os nossos filhos. Portanto, eles neste momento têm entre 30 e 22 anos e, portanto, já continuamos a fazê-lo, mas é claramente o mais complexo. Na altura assumia quase às vezes um tema um bocadinho assustador, digamos, e várias vezes tivemos que parar, conversar, alinhar entre os dois o que queríamos fazer, o que queríamos dizer, rezar por isso e estudar para sermos educados e depois finalmente poder educar, ou tentar educar. Não será novo para vocês, com certeza, que estão a ouvir, certamente, quando dizemos que precisamos sempre de Deus e que Nossa Senhora foi nosso exemplo e inspiração em várias situações. Por vezes, somente para lhe dizer, mãe, eles são teus filhos e, portanto, se faz favor, toma conta deles e leva-os, que Deus os ilumine. Portanto, é uma consciência muito, muito fácil e muito natural que se obtém até mesmo no próprio batismo, no momento do batismo. Então, em tudo o que nós fazemos há educação, há este dar tudo o que é necessário para pôr a descoberto o melhor de uma pessoa. Em Schoenstatt, nós temos a missão de que cada pessoa, seja uma personalidade verdadeiramente firme, livre e ancorada em Deus. E isto faz parte, é o que guia também a nossa missão como educadores. Claro que entramos na educação para a sexualidade é um desafio e por isso, para isso sentimos alguma necessidade de estudar, de ir à procura do que é que havia sobre estes assuntos e percebemos que afinal é mesmo uma educação para o amor. Lemos textos belíssimos, vimos escrito de uma forma muito clara aquilo que para nós era difícil explicar nas nossas palavras e vimos isto em textos da Igreja, encíclicas de papas, textos, homilias de padres, bispos, mas também de leigos, iluminados pela fé. Mas este exercício e este desafio é transversal em todas as áreas da educação, não é só relativo à educação para o amor. Por exemplo, há uma primeira coisa que nós temos de saber que é nós somos os responsáveis, é um direito nosso, é um direito e um dever, verdadeiramente é um dom. E devemos mesmo encará-lo isso como um dom que é uma coisa boa. Portanto, esta nossa obrigação de educar os filhos é um bom e é assim que o temos de transmitir. O Padre Kentenich, que é o fundador do movimento de Schoenstatt, diz que educar é servir desinteressadamente a originalidade do outro. E quem melhor do que nós, pais, para conhecermos a originalidade de cada um dos nossos filhos e o seu interesse acima de tudo. Em segundo lugar, o segundo desafio transversal a toda a educação é de que há regras. Em tudo na vida há regras, há limites que não podemos transpor. A única coisa que não tem limites, diríamos mesmo, é amar. Mas estas regras e limites são o que nos permite conservar a identidade daquilo que queremos fazer, são o que nos faz aproveitar plenamente o bom da coisa, não retiram valor à coisa, não é porque eu estou limitada na forma como faço qualquer coisa, que essa coisa ficou com menos valor, não. De facto, a regra aumenta o valor,
porque, no fundo, respeita a originalidade e o objetivo principal daquilo que se quer fazer. Por exemplo, se eu quisesse jogar futebol com as regras de handball, seria uma enorme confusão. Portanto, há regras nas coisas para funcionarem melhor. Então, desde que são pequeninos, que os nossos filhos aprendem que não podem fazer apenas aquilo que querem, não é? Quer dizer, é normal, temos que dizer que não pode comer bolachas a meia hora antes do almoço. Agora são horas de ir tomar banho. Ou o nosso filho quer andar no baloiço e nós temos que lhe explicar que tem que esperar que a outra criança saia do baloiço antes de poder ir andar. São regras simples, mas que aparecem na educação dos nossos filhos desde o início. E é nestas e noutras situações que nós lhes vamos transmitindo e vamos ensinando virtudes como a paciência, a justiça, a generosidade. E o que nós aprendemos depois, com o tempo, é que tudo isto depois foi fundamental também para uma boa vivência da sexualidade. Um terceiro ponto transversal a toda a educação é que é fundamental ter referências claras, princípios firmes. Às vezes há aquela falsa tolerância, que é uma falta de procura da verdade, e que nos tem conduzido assim às vezes a um ambiente um bocadinho difuso e de grande subjetividade, do género de eu tenho a minha verdade, tu tens a tua, ambas são igualmente válidas. Isso não é educar. A verdade existe e é única, porque se não for única passa a ser uma coisa relativa. E então passamos a não conseguir distinguir o que é o bem e o mal. E nós não podemos viver e não podemos deixar de todo diluir esta noção de bem e de mal. Mas para isso temos de recorrer constantemente às fontes que sabemos serem certas. E se eu não sei uma coisa, tenho que ir procurar, tenho que ir estudar. Mas claramente não vou, nestes casos, ao Google, porque provavelmente há muita coisa que está lá e que não faz sentido nenhum. E, portanto, vamos a sítios seguros. No nosso caso, vamos aos documentos da Igreja. Está perfeito, nós não estamos sozinhos. Já houve pessoas que fizeram isto há muito tempo e pensam estas coisas há muito tempo. E só temos a ganhar com isso. Foi a nossa experiência. Nesta questão da educação para o amor, para a sexualidade, todos nós pais passamos por várias inquietações. E então elencámos aqui algumas das que nos acompanharam ao longo do desafio. O primeiro foi conseguir transmitir, mostrando a beleza da sexualidade e que a sexualidade era algo que era querido e criado por Deus. Vai ao contrário de tudo aquilo que nós ouvimos por aí. E além disso, que há uma beleza numa vivência correta da sexualidade. E como é que nós tentámos fazer isto? Em primeiro lugar, explicando ou mostrando e tentando fazer com eles é uma vivência desta realidade única que é haver homens e haver mulheres. E é bom, e as mulheres fazem algumas coisas e os homens fazem outras. São complementares, mas não querem ser iguais. E por isso, desde cedo fomos promovendo atividades e brincadeiras da mãe com as filhas ou do pai com o filho. Óbvio que não, é assim, nem tudo tem que ser ou coisas de raparigas ou coisas de rapazes. Há coisas que é para ser todos juntos, naturalmente. Mas é bom ir fomentando ambientes distintos. Foi assim que eu, sendo do Benfica, acabei no estádio do Sporting a ver jogos com o meu filho Tomás, que é sportinguista, de facto, e está de parabéns este ano. Depois, também ainda esta beleza da sexualidade como um prenúncio desta capacidade maravilhosa de gerar uma vida nova, não é? E aqui, para nós, a vivência, o maior tesouro nisto foi podermos viver as gravidezes dos nossos filhos com os que já cá estavam fora. E isso faz, e eles são pequeninos e apercebem-se logo disso. Percebem que a mãe tem um bebê na barriga e percebem que a mãe tem um papel e o pai tem outro. E foi para nós, de facto, foram momentos muito, muito, muito ricos. Importa também mencionar a virtude da castidade.
que é uma coisa que no fundo significa orientar corretamente a vivência, viver a sexualidade de forma correta. E hoje em dia, às vezes fugimos, achamos pesado, achamos démodé, mas é super importante e é completamente errado fugir desse conceito. A castidade, ainda por cima, não é não ter relações sexuais, é viver a sexualidade de forma adequada em cada momento e em cada circunstância da minha vida. É assim que é a castidade. Muito provavelmente já ouviram, ou dos vossos filhos, ou de outros jovens, que a dada altura questionam, então, mas eu tenho a minha namorada, eu amo verdadeiramente a minha namorada, é amor completo, total, eu planeio um dia vir a casar com ela. Porquê é que eu não posso ter relações sexuais, não é? E nós ficamos aqui um bocadinho com esta questão. Então, como é que eu vou dizer que não é possível? É dizer exatamente isso, mas é explicar-lhes que há um caminho, há um percurso da sexualidade que é vivido também no namoro, que passa por uma maior comunicação entre os dois, por gestos de ternura, e tudo isto leva-nos a um percurso que depois, quando houver um compromisso concreto, público, então lhes permite doarem-se completamente um ao outro. Temos que ensinar que existe uma ligação entre o que fazemos e o que somos. Somos corpo e alma. E nada, foi assim que fomos criados. Quando nós damos ao Gênesis, no princípio foi assim. E quando lemos isso com calma e dizemos, e tudo fica muito mais evidente assim. Fica claro que o projeto de amor que Deus tem para nós, desde o princípio, fica claríssimo esse projeto. E não tenham dúvidas que Deus nos deu a melhor maneira de viver a sexualidade, que nos garante a felicidade aqui na Terra e depois no céu, que também é bem importante. Podemos não o perceber, porque a poluição, o nevoeiro é tanto que às vezes nos impede de ver corretamente. E isto foi algo que aprendemos muito também com a teologia do corpo do Papa João Paulo II, que no concreto da vida passa, por exemplo, pela forma como nos vestimos, o recato que tratamos o nosso corpo em público, os comentários que fazemos sobre os outros, a forma como falamos. Quer dizer, se nós falamos com palavrões, dificilmente o nosso coração está limpo, não é? Mas, portanto, tudo isto tem uma imensa importância na forma como fizemos a educação para o amor e, nomeadamente, este tema do são pudor, desde o princípio, desde pequeninos. Eu costumo sempre dizer que o Pedro teve a coisa um bocadinho mais facilitada do que eu, porque nós tivemos um filho e 4 filhas. E aquela idade em que as modas começam a ter um efeito muito importante na vida, principalmente das raparigas, começa a moda da roupa curta, ou da roupa apertada, ou da roupa decotada. E eu lembro que foram muitas e muitas conversas com as nossas filhas sobre as roupas que queriam usar ou que viam outras pessoas usar, etc. A forma como se estavam na praia, ou a forma como estavam num balneário, nas aulas de natação, e tudo isto, todas estas conversas contribuem, e este nosso juízo crítico sobre estes pormenores concretos contribuem para ir formando a ideia na cabeça deles, não é? Nem sempre funciona, nem sempre a coisa funciona. Já nos aconteceu vermos um dos nossos filhos pronto para sair de casa e dizer assim, paciência, vai voltar atrás e vai se vestir de outra maneira, porque dessa maneira não vai sair de casa, que é difícil. Depois já aconteceu outras vezes, que embora não gostemos tanto e assim, pronto, começa a entrar aqui a nossa capacidade de equilíbrio e a utilização do bom senso, mas não deixamos de explicar o ideal. Claro. E outra coisa que temos sempre muito claro foi dissociar o homem do resto dos animais. Sempre falamos no homem, o homem enquanto, claro, respeito pela natureza, mas nós respeitamos a natureza e amamos o homem, amamos a humanidade. O homem não é mais uma criatura ao lado das outras. Pouco interessa nesta aprendizagem do amor se resultamos de uma evolução ininterrupta do macaco até o Homo sapiens, quer dizer, não é isso que é o relevante. Sempre explicámos aos nossos filhos
que o homem resulta de um desejo, de uma decisão de Deus em criar alguém à sua imagem e semelhança. E isso é uma decisão extraordinária de Deus e que todos os dias devíamos agradecer. Foi Deus que me criou e desejou. Em princípio é porque devemos ser muito importantes. E isto é essencial, que nós passemos aos nossos filhos, transmitamos esta coisa extraordinária que aconteceu e que acontece todos os dias, de cada vez que nasce alguém. Como também já ouvimos há bocadinho com o Protege o Teu Coração, eu diria que uma das grandes preocupações, inquietações dos pais é sermos os primeiros a falar, não é? A tal conversa de que ouvimos falar. E na nossa ingenuidade estávamos super alerta de quando é que seria a altura para começar a falar. Tínhamos todo um sistema de vigilância. Claramente a Ana tinha um esquema espetacular. Tínhamos um sistema de vigilância montado com amigos nossos pais, de amigos dos nossos filhos, sim. Quando souberes, quando perceberes que está aqui na baila estes temas, avisa-me que é para eu poder antecipar-me. Pronto, ingênuos completamente, esqueçam. O mais certo é de facto nós não sermos os primeiros. Aliás, hoje em dia, com a quantidade de informação e fontes de informação que existem, eu diria que a probabilidade de sermos os primeiros é mesmo muito, muito reduzida. Mas aquilo que nós aprendemos é que não é fundamental sermos os primeiros. Até porque as primeiras conversas entre os amigos não estão logo carregadas de informação, não têm um caráter tão formativo sobre os nossos filhos que eles ouviram aquilo e já nunca mais vão fazer diferente. Nada disso. A nós compete-nos estar com atenção, perceber quando é que eles começam a falar sobre estas coisas e depois, na primeira oportunidade, meter a nossa colherada. Não é? E, portanto, muito mais importante do que sermos os primeiros é conseguirmos ir criando um ambiente de continuidade, onde os nossos filhos se sintam à vontade para perguntar as dúvidas que têm, e isso vai nos permitir também corrigir a informação incorreta que eles possam ter. As coisas não vão acontecer todas numa só conversa, não é? Isto vão ser várias conversas ao longo do tempo e é muito importante, em vez de começarmos logo a debitar gráficos ou dados muito físicos ou assim, é ir criando ambiente de conversa e de abertura. Agora, é importante, portanto, esta noção de não querer dar a informação toda, mas dar. Quer dizer, se há uma pergunta, devemos ter uma resposta. Uma resposta de acordo com cada um e de acordo com a idade de cada um. E isso nós teremos sensibilidade para cada um dos nossos filhos. Porque há um direito de cada um deles à sua própria inocência. Portanto, é muito importante para o seu verdadeiro desenvolvimento. Portanto, linguagem própria e altura própria. Nós estávamos à espera de uma das nossas filhas e uma outra, vinhamos uma vez no carro, eu tinha ido buscar ao colégio e ela perguntou-me: "Oh mãe, como é que o bebê está na barriga da mãe?" Pronto, e eu lá comecei, não sei o quê, a mãe e o pai quiseram ter um bebê e comecei a dizer, e a semente, e ela interrompeu-me e disse: "Oh mãe, o pai já me explicou. Eu já sei que a sementinha do pai juntou-se com a sementinha da mãe para formar o bebê, mas o que eu quero saber é como é que a sementinha do pai entrou para dentro da barriga da mãe." E eu, isto no carro, não é? E eu tive que pensar um bocadinho e disse: a mãe não vai responder a isso, porque a Maria não vai conseguir explicar, não vai conseguir entender bem a explicação que a mãe vai dar. Ainda é muito pequenina, mas a mãe promete que lhe vai dar, que um dia lhe explica. É claro, a mãe explica, eu vou perceber. E foi difícil, mas tive mesmo que fazer um esforço e dizer assim: não vai perceber. É uma coisa muito complicada de explicar. E às vezes nós temos mesmo que traçar um limite nisso. Claro, e se não sabemos responder, porque podemos não saber responder, devemos dizer: olha, não sei, vou estudar e depois volto. Não vale a pena inventar. Vou estudar e depois volto. E muitas vezes as perguntas que nos fazem em casa, nomeadamente durante a adolescência, não são propriamente dúvidas deles,
mas são simplesmente necessidades e pedidos de apoio para conversas que têm fora com o grupo de amigos. E muitas vezes nós sabemos que faziam perguntas e mais outra pergunta, mais um detalhe, mais outro detalhe, no fundo para conseguir ter um conjunto de argumentos importantes para conseguir defender esta posição junto dos amigos, que é tão importante. Aliás, às vezes até nos davam imensa luta, não é? Às vezes éramos nós a tentar explicar e eles a dizer, não, mas isso não se faz assim, e porquê é que não se faz assado, e porquê é que não se pode fazer isto? Mas mesmo a dar-nos luta, e nós chegámos ao fim da conversa e só pensavam assim, não conseguimos transmitir nada, estivemos aqui a malhar em ferro frio. E depois vinhamos a saber que afinal de contas os nossos filhos tinham estado em conversas com os amigos ou na escola, sim, a defender exatamente tudo aquilo que nos tinham estado a ouvir dizer. Pronto. Outras duas dimensões importantes. Primeiro, fomentar um bom grupo de amigos desde o princípio, mesmo influenciar a criação desse grupo de amigos é crítico, porque se eles tiverem jovens com quem possam partilhar, que estejam sintonizados na mesma onda, é muito mais fácil crescer, é muito mais fácil ter conversas boas e, por exemplo, no nosso caso também tivemos a sorte e também fomentámos a pertença a uma comunidade. O viver em igreja em comunidade, como é evidente, e, portanto, no nosso caso, os grupos jovens do Movimento de Santo foram de uma ajuda essencial para os nossos filhos e para nós também, e muitas vezes damos graças por isso. Também, por exemplo, participar em campos de férias católicos e outras atividades, seja em movimentos, paróquias, são essenciais para o crescimento deles e eles poderem ter conversas sérias, importantes, com os tais fundamentos corretos, com os tais pilares que são os nossos. Portanto, é muito importante ter esta coisa, portanto, fomentar a pertença a uma comunidade. Pronto, e depois chega à altura de mais uma das nossas inquietações, chega à altura dos namoros. É uma fase muito bonita. De repente, nós vemos-los a crescer e a assumirem compromissos. Bom, é óbvio que se eles tiverem escolhido alguém de quem nós não gostamos, é um suplício. E aí temos também que aprender a equilibrar um bocadinho a forma como expressamos as nossas opiniões. Nós até agora temos tido muita sorte, já temos 3 filhos casados, mas é tudo uma questão de equilíbrio e de bom senso. No nosso caso, optámos sempre por ter a casa aberta, dizer aos nossos filhos que se quisessem, podiam trazer a namorada ou o namorado cá para casa. Dependendo das idades e dependendo do estado de compromisso, incluí-los em programas que façam sentido. E isto sem cair num erro de oficializar um pré-casamento, não é? Mas também sem ignorar que há ali uma pessoa que é a escolha dos nossos filhos e que no futuro poderá ser a pessoa mais importante da vida deles e que vai fazer parte da nossa família. Nós, sempre que falamos com jovens e com os nossos filhos, a bitola em relação ao namoro e o casamento, e nós costumamos sempre dizer que é assim, lá porque namoram, não quer dizer que vão casar. Mas se namoram e já perceberam que não é com aquela pessoa que vão casar, então acabem o namoro, não vale a pena. Para nós tem sido uma boa maneira de conseguir também equilibrar. Também pode acontecer, porque acontece com cada filho é único, que eles não se sintam confortáveis em trazer os namorados cá para casa. E então aí nós temos que respeitar, temos que esperar. É muito bom quando os namoros conseguem ser partilhados com a família. No nosso caso ganhámos imenso, como temos maioritariamente raparigas, os namorados rapazes vieram aqui ajudar um bocado, nós temos a mania de movimentar mobília de um lado para o outro na casa, portanto eles ajudaram imenso nisso. Não foi só por isso, mas isso também foi. Mas pronto, mas se eles de facto não se sentirem à vontade de trazer, terão as suas razões, nós os respeitamos, esperamos, e se tivermos oportunidade vamos falando um bocadinho com eles sobre isso. Ora bem, na base disto tudo está uma exigência imensa de coerência da nossa parte. Portanto, obviamente que os nossos filhos merecem tudo, foram criados por Deus, têm um desafio e um projeto fantástico, mas o que eles veem é o que está à volta deles. Vêm-nos a nós e vêm à sociedade toda em geral.
E, portanto, às vezes, se nós dizemos, eles têm um comportamento assim um bocado estranho, estes adolescentes e tal, se calhar não é mais do que o resultado daquilo que vem no dia-a-dia e daquilo que vem à volta e assumem que é normal. E portanto, temos de desmontar isto, quer dizer, muitas vezes os nossos filhos, enfim, frequentemente se queixavam de serem os únicos que não tinham, os únicos que não iam aqui ou acolá, os únicos que não faziam isto ou aquilo outro, mas é uma coisa absolutamente fundamental. Nós temos que ser coerentes. Se dissemos que, olha, isto é a razão de ser desta nossa opção e, portanto, levamos-la até ao fim. Na altura, obviamente que é muito difícil e ficamos com o coração apertadinho, mas obviamente é muito importante. E, olha, vou-vos dar um exemplo simples. Por exemplo, a maioria dos filmes e das séries de televisão que hoje vemos, em família, muitas vezes, e com que nos divertimos e tudo, muitas vezes apresentam comportamentos errados. E apresentam-nos esses comportamentos errados como normais, saudáveis e esclarecidos. E o que é que fazemos? Não podemos ver os filmes? Não, se calhar podemos, mas temos de conversar sobre eles. Temos que aplicar o tal juízo crítico à luz dos nossos valores. E alguns filmes e séries, se calhar não devemos mesmo ver. Porque eles não nos vão ajudar a fazer o coração mais puro. É como se eu tiver uma comida estragada, não como, vai-me fazer mal. Com os filmes é igual e com outras coisas também é igual. Que critérios é que uso? Não sei. Cada um tem que pensar, mas, por exemplo, podemos pensar, será que esta coisa que eu estou a ver serve para todos verem? Podíamos ser nós, os atores ou as atrizes? Se calhar, ajuda-nos a pensar nisso, não é? Vamos fazer estas perguntas, vamos ser exigentes, vamos obrigar a que estas perguntas nos ajudem a educar e a nós a educarmos os nossos filhos de uma forma coerente. Portanto, estamos mesmo no fim, estamos a acabar, mas gostávamos de vos dizer o seguinte, pais formadores, não tenham medo, não tenham medo. O vosso amor pelos filhos vai guiar-vos e eles precisam do vosso ensino e conselho. E é bom não esquecermos várias coisas, que os filhos são um dom que nos é dado. Vale a pena nós também perguntarmos, será que nós somos um dom para os nossos filhos? Esta missão não é só nossa, não contamos apenas com as nossas capacidades. Também, por exemplo, não controlamos tudo. Sim, de facto nós não controlamos tudo. Temos que estar alerta sempre, até porque nós conhecemos, somos nós quem conhece melhor os nossos filhos e, portanto, temos de estar com atenção. Mas vamos ser desajeitados umas vezes, outras vezes não vamos conseguir transmitir o que queremos, vai acontecer. Estes assuntos, como vos dissemos já, não se jogam numa só conversa. É todo um processo este processo educativo prolonga-se no tempo e se calhar às vezes temos mesmo nós também que ser um pouco pacientes e calar e pensar noutra maneira de falar e mais para a frente tentar falar novamente. É também possível que venhamos a ter que enfrentar situações mais complicadas e aqui é importante sempre ter a misericórdia de Deus presente. Para cada morte há uma ressurreição. Há sempre um novo levantar que conta com toda a história anterior, mas que é um levantar mais forte, porque está alicerçado no perdão de Deus. E procurem companheiros de missão. Na igreja vivemos em comunidade, já o dissemos, e no nosso caso valeu-nos muito a nossa equipa de casais, com quem fazemos esse caminho à procura de ajuda para este desafio, que é permanente, não acaba quando eles são pequeninos ou são adolescentes, continua sempre, somos assim, somos pais. E, portanto, aprender a confiar os filhos a Nossa Senhora, essa grande educadora, aprender isso. E talvez isto vale mesmo a pena ser pai, vale mesmo a pena educar os filhos. Não quer dizer que nós somos os melhores pais do mundo, mas é uma alegria muito grande poder partilhar a vida deles, poder partilhar com eles. Depois, Deus tem um projeto de amor muito bom, espero que nós tenhamos conseguido um bocadinho explicar nesse nosso testemunho. E é muito bom, é um projeto fantástico para nós e que nos quer fazer felizes, quer que nós façamos uma vida, passemos por esta vida sempre felizes. E pronto, é um bocadinho isto que tínhamos para vos contar, para testemunhar um bocadinho aquilo que estamos a viver ou que fomos vivendo.
Mas já temos aqui perguntas. Temos perguntas, muito bem. Sim. Sim, então, aqui respondendo a uma pergunta que diz: como lidaram com o que os filhos ouvem nas escolas, dos amigos e por vezes dos professores? Vamos lá ver, aqui assim é muito importante como sabermos que somos nós os primeiros e principais responsáveis pela educação. Sim. Isso é fundamental. E temos de estar sempre, independentemente do sítio onde estão, porque sei lá, nós tivemos 5 filhos, tivemos muitas experiências, tivemos os filhos em escolas privadas, tivemos os filhos em colégios públicos e tivemos sempre a preocupação de escolher o sítio não pela beleza das instalações ou pela qualidade dos professores sequer, mas sim pela forma como viviam os valores e pela que valores é que eram e da forma como os transmitiam. Portanto, estar integrado e estar empenhado em participar na formação dos filhos é fundamental. Devemos estar dentro do processo, nunca nos põemos de lado. Mas, claro, não podemos ignorar que neste momento vivemos com um programa oficial nas escolas, de educação sexual nas escolas, não é? É um programa que assenta em 3 pilares, que é a busca do prazer como objetivo último, a liberdade de que tudo podes fazer e a advertência, mas tens que ser responsável, tens que te proteger. E isto acaba por dar à sexualidade um cunho negativo. Só que entra-se aqui numa espiral de podes fazer tudo o que tu quiseres, mas tens que evitar uma gravidez indesejada, mas se calhar a gravidez vai acontecer, não há problema, há o aborto, e depois daqui caminhamos para os riscos físicos e psicológicos associados ao aborto. Isto é uma espiral negativa de uma dimensão enorme. Como é que nós fazemos isto? Não é fácil, depende muito de escola para escola. Tentamos estar sempre, tentámos e tivemos algumas experiências, falar com os diretores de turma e tentar perceber como é que iam abordar isso na escola, como é que é. Hoje em dia, ainda por cima, este programa é pernicioso porque qualquer professor, em qualquer disciplina, pode abordar questões relativas onde entre dentro do âmbito da sexualidade e por isso torna muito difícil nós controlarmos aquilo que os nossos filhos estão sujeitos. Mais uma vez, tentar entrar dentro das escolas, oferecer-nos como parceiros das escolas, quando é aquela pergunta, quem quer ser os pais responsável dos pais, o representante, desculpem, o representante dos pais aqui na turma, não apetece nada. Avancem, porque é importante, permite-nos estar um bocadinho mais dentro do que é que os nossos filhos estão a receber, mas não vamos, mais uma vez, não vamos conseguir controlar tudo. Se tivermos a sorte de termos uma escola onde que pense bem estas coisas, fantástico. Mas temos de estar sempre com atenção, porque qualquer professor pode decidir dar as suas opiniões e que vão contrárias até à ideia que vigora na escola. Mas temos também, mais uma vez, olhamos para os livros, quer dizer, quando os livros deles vêm para cá, para casa, olhamos, vamos ver o que é que tem a ver com estes temas e vamos perceber se está correto ou se não está e falamos diretamente com os nossos filhos e tentamos perceber quando é que eles estão a chegar a essa parte e falar, mais uma vez, se nós conseguimos ir criando este ambiente de abertura, é nestas ocasiões que ele ainda é mais importante, onde o primeiro input tem que vir deles, porque é de uma experiência que eles tiveram na escola. Há aqui outra pergunta que é como lidar com um filho que escolha não viver a castidade e a sexualidade da forma como nós queremos. Pois esta é uma pergunta que é difícil de responder assim genericamente, mas podemos, obviamente, a nós compete-nos
transmitir valores. Compete-nos testemunhar como é bom os valores que nós estamos a transmitir. E testemunhar na nossa vida, no exemplo do dia-a-dia. Os filhos acolhem ou não, eles são de facto livres e têm esta coisa maravilhosa que é a liberdade que Deus nos deu, não é? E, portanto, não podemos exigir que eles tenham um comportamento, aliás, porque eles depois crescem e têm a vida deles autónoma e ainda bem que assim o é. Portanto, não devemos deixar de afirmar o que nos parece bem. Não devemos deixar de afirmar o que parece bem, mas sabemos sempre, e vale a pena ler até esta encíclica do Amoris Laetitia do Papa Francisco, porque o Papa tem esta abordagem sempre muito, muito clara, aliás, os Papas anteriores também, mas este muitíssimo clara, muito pastor, na lógica de que a misericórdia de Deus é sempre maior do que todas as nossas forças e do que as nossas intenções e das nossas contas. Quer dizer, Deus é sempre muito maior que nós, Deus é sempre muito melhor que nós. E, portanto, temos que acreditar nisso, temos que rezar também para que, se efetivamente queremos, e se efetivamente acreditamos que o melhor para o nosso filho é uma determinada coisa, é uma determinada vivência, neste caso estamos a falar de sexualidade, da vivência da sua sexualidade, então devemos rezar por isso, devemos rezar intensamente por isso e pedir aos nossos amigos que nos ajudem, para, com eles rezar também, e no limite pedir ajuda, olha, por exemplo, aqui assim, este projeto do Protege no Teu Coração, que se calhar nos ajuda a olhar, a pensar se há coisas que devemos fazer. Agora é assim, é em liberdade, somos feitos em liberdade. Mas não nos demitirmos, certo, de tentar conversar sobre isso, não é? E com muita simplicidade dizer mesmo, temos pena que tenha ido por este caminho, mas e qualquer coisa que seja preciso, nós estamos aqui e ajudamos. Nunca, não pode ser motivo de uma separação, não é? Talvez mais do que nunca tenhamos que mostrar uma presença, não demasiado intrusiva, mas também não passiva. Muito bem, eu penso que não temos mais tempo, resta-nos agradecer estarem daí desse lado. Nós gostamos imenso de estar aqui a testemunhar e obriga-nos a voltar e a pensar nestes temas de uma forma mais ou menos estruturada. E pronto, espero que todos celebrem a festa da família corretamente e em grande no domingo. E mais uma vez agradecer à Pastoral da Família por esta fantástica iniciativa. Sim, obrigada. Muito obrigado.